Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. E nos colocando em pé, nós faremos a leitura dos versículos 31 a 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Dos versículos 31 a 37, diz assim o texto da palavra do Senhor. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas ele lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira e diziam: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos ler todos juntos esse versículo 37? Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Podem vos assentar. Converse com Deus agora, ore e peça que Deus fale ao seu coração. Peça que Ele lhe mostre o seu querer, a sua vontade. Se disponha a ouvi-lo, coloque a sua vida no seu altar. Oremos silenciosamente. Pai, através do Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Queremos que todo o nosso ser esteja voltado para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa manhã. Que tudo que possa nos afastar, impedir que entendamos a Tua palavra, seja tirada do nosso meio. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam totalmente voltados para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito interessante esse versículo 37. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. E as pessoas se maravilhavam. Todas as vezes que eu leio qualquer um dos evangelhos, eu fico realmente espantado com a ação de Jesus Cristo no seu ministério, no seu caminhar, no seu agir. O local onde acontece esse fato é o mesmo local onde um tempo atrás, pouco antes, Jesus estava passando por lá e 2 endemoniados foram salvos, foram restaurados por Jesus, e os demônios que estavam neles foram enviados para uma manada de porcos que se atiraram ao mar. E porque toda aquela manada havia se perdido, aquelas pessoas haviam expulsado Jesus daquele lugar. Eles haviam gritado com Jesus e dito: olha, saia daqui, nós não o queremos mais aqui.
No entanto, um tempo depois, Jesus está de volta nesse mesmo lugar. E essas mesmas pessoas que o haviam expulsado de lá, agora trazem um personagem, um ser que tem problema de audição, tem problema de fala, para que Jesus, através do seu poder, da sua graça, da sua manifestação, se faça presente na vida daquele ser. Eu posso dizer que todas as vezes que leio os evangelhos, eu fico impressionado com o estilo de ministério de Jesus Cristo. Muitas vezes, quando eu leio, eu fico a pensar, será que eu agiria da mesma maneira? Será que eu voltaria para um lugar onde eu havia sido expulso? Será que eu voltaria para agir ou fazer qualquer coisa que fosse para aquelas pessoas que haviam me expulsado, que não queriam nada comigo? Graças a Deus que Jesus não age da mesma maneira como nós agimos para com os nossos semelhantes. E esse texto narrado por Marcos, um texto peculiar que fala a respeito da cura desse surdo e desse gago, me faz perceber 4 coisas que despertam cada vez mais em mim uma admiração pelo ministério de Jesus Cristo e que me faz segui-lo. E aqui me permitam os presbiterianos que hoje eu não vou falar apenas 3 pontos, mas 4. 4 coisas que nos orientam, que nos mostram como nós também devemos agir no nosso caminhar, como nós devemos agir no nosso viver, como nós devemos agir no nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que esse texto me mostra, me traz uma admiração cada vez maior por Jesus Cristo, é os caminhos percorridos por Ele. Diz o versículo 31, de que Jesus, Ele se retira das terras de Tiro, e foi para Sidom, até o mar da Galileia, e através do território de Decápolis. Talvez quando nós lemos essas referências, para nós não faça muito sentido, ou não tenha nenhum interesse. Mas imagine o seguinte, que Jesus está na cidade do Rio de Janeiro e quer vir para São Paulo. Qual é o caminho que ele teria que tomar? Pegaria a Via Dutra e viria diretamente para São Paulo. Mas não é isso que Jesus faz. Ele está na cidade do Rio de Janeiro e quer vir para São Paulo. E o que ele faz? Ele vai para Vitória, de Vitória ele vai para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ele parte pelo interior de São Paulo até chegar no Paraná, e depois chega em São Paulo. Se nós formos observar esse caminho, nós diríamos, acho que Jesus não tem senso de direção. Jesus não sabe muito bem como caminhar. Por que ele fez todo esse caminho para chegar até Decápolis? E por que ele retorna para Decápolis? Esse versículo esconde uma dificuldade de trajeto feito por Jesus. É só nós olharmos o mapa. Na maioria das vezes, amados, nós não entendemos os caminhos feitos por Jesus. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos que Jesus trilhou para realizar o seu ministério. E é interessante que muitas vezes Jesus deixou claro que não importa os caminhos que nós tomemos, não importa os caminhos que nós trilhemos, mas o que importa é se esse caminho está dentro da sua vontade e do seu querer. Jesus Cristo vai deixar claro que é muito mais interessante aquilo que nós fazemos pelo caminho que nós trilhamos, do que propriamente os lugares onde nós vamos chegar. É muito mais interessante nós vivermos as experiências do caminho, do que propriamente o lugar que nós vamos chegar. Nós precisamos entender, amados, que a experiência do caminhar com Deus nos traz um grande significado na nossa vida. O caminhar com Deus é o fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Os antepassados diziam que você quer conhecer uma pessoa, caminhe com ela, coma sal com ela, tenha um relacionamento com Ele. Jesus Cristo nos ensina que o caminho que nós devemos trilhar
é que nos faz ter experiências maravilhosas com Ele. É o caminho que nós trilhamos que faz com que nós realmente conheçamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu creio que foi muito mais marcante a experiência do povo de Deus na sua caminhada pelo deserto do que propriamente a conquista de Canaã. Eu creio que foi muito mais experiente para Elias, quando ele estava afastado no deserto e tendo sido alimentado pelos corvos e tendo se encontrado com Deus, do que propriamente a vitória que ele teve contra os profetas de Baal. As experiências são muito importantes. Aquilo que nós vivemos em determinados momentos são muito importantes. Mas o principal é o caminho que nós trilhamos ao lado de Deus para obtermos esses resultados. E Jesus Cristo sabia muito bem isso. Não importava aonde ele tinha que chegar, mas o que importava era o caminho que ele tinha que chegar, de fazer para realizar aquilo que o Pai queria. Que caminhos nós temos trilhados? Será que nós realmente fazemos como Jesus Cristo fez? Não importava a distância que ele tinha que percorrer, não importava as cidades que ele tinha que entrar, não importava as dificuldades que ele iria enfrentar, mas ele iria por aquele caminho mostrado por Deus. Que caminho nós temos trilhado? E é interessante que essa primeira coisa que Jesus Cristo nos mostra nesse texto é justamente isso, os caminhos que nós trilhamos. O que os caminhos que nós temos trilhado têm nos levado a termos experiências com Deus? Até que ponto a nossa caminhada tem sido uma caminhada de experiências profundas no nosso relacionamento com Deus? Jesus Cristo caminhou no seu ministério e ele teve experiências profundas com o Pai. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele libertou encarcerados. Ele deu vista aos cegos, ele libertou aqueles que estavam oprimidos, ele anunciou o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo nos seus caminhos, ele tem uma plena experiência com o Pai. Será que na nossa caminhada nós temos tido essas experiências com Deus? Será que no nosso caminhar Deus tem se feito presente a cada instante, a cada momento? Essa é a primeira coisa que me chama a atenção, me mostra uma maior admiração por Jesus Cristo. Porque ele não se preocupava por onde ele tinha que andar ou a distância que ele tinha que andar. O que importava para ele era a sua comunhão com o Pai, nessa sua caminhada. Uma segunda coisa que nós observamos aqui é os objetivos de Jesus Cristo. Eu ficava a perguntar para mim, por que Jesus Cristo fez todo esse trajeto? Por que Jesus Cristo teve que voltar para Decápolis? Qual era o objetivo claro de Jesus Cristo quando ele estava fazendo isso? Se alguém perguntasse para Jesus Cristo, mas por que dar toda essa volta para chegar a Decápolis? Eu creio que isso deve ter passado pela cabeça dos seus discípulos que o estavam acompanhando. Mestre, o senhor está perdido no caminho, o senhor quer que a gente mostre o caminho por onde o senhor tem que ir, como chegar lá em Decápolis mais rápido? Por que o senhor está fazendo toda essa volta? Por que o senhor vai voltar para aquele lugar que o expulsaram, que não o reconheceram, que não se prostraram diante de ti? E eu creio que a única resposta que serve para essa pergunta é, porque lá tem um homem que precisa ser curado. Porque lá tem alguém que precisa da minha ação na vida dele. Objetivos. Jesus não fazia nada sem um objetivo de vida. Jesus sabia muito bem do sacrifício que ele precisaria fazer para chegar naquele lugar. Ainda que fosse para salvar uma alma que fosse. Jesus não media esforços. Jesus tinha como seu objetivo claro: fazer a vontade do Pai. É para isso que ele havia vindo. É para isso que ele havia sido colocado por Deus nesse mundo. Para libertar, para curar, para salvar, para restaurar, para permitir que as pessoas voltassem a ter uma vida com a sociedade.
O sacrifício do Mestre não visava coisas. Os sacrifícios de Jesus na sua caminhada não visava coisas, única e exclusivamente pessoas. Ele sacrificou-se num trajeto quase impossível para alcançar uma pessoa. E se essa pessoa pudesse ser alcançada como foi, para ele o bastava. Jesus nos ensina que o único sacrifício que vale a pena é aquele que tem como objetivo alcançar pessoas. O único sacrifício que vale a pena é restaurar vida de pessoas. Será que esse é o objetivo da sua vida? Será que o objetivo do seu viver, da sua caminhada, é restaurar vidas que estão perdidas aí por esse mundo afora? Será que o seu objetivo de vida, o seu sacrifício é se preocupar com aqueles que estão perdidos, que não conhecem a luz? Para Jesus Cristo ele tinha claro isso. Jesus Cristo tinha muito nítido isso. Tanto que ele vai dizer aos seus discípulos: olha, se o grão não morrer, ele fica só. Mas se o grão morrer, ele vai produzir muitos frutos. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu sofro as dores do parto para ver Cristo sendo formado em vocês. Até que ponto os nossos objetivos para com o reino de Deus é restaurar vidas? Quais são os seus objetivos? Na sua vida, no seu caminhar, que objetivos você tem? Será que você se preocupa com o seu próximo? Será que você se preocupa com aquele que está perdido? Com aquele que é viciado? Com aquele que está se arrastando por aí? Com aquele que não tem teto? Com aquele que não tem onde dormir? Qual o objetivo da sua vida? Para que você foi chamado por Deus? Você pode responder isso? Jesus Cristo sabia dos seus objetivos. Ele não estava aqui no mundo para fazer o seu querer e a sua vontade. Ele não estava aqui no mundo para se aparecer. Ele não estava aqui no mundo para fazer qualquer propaganda a seu respeito. Ele sabia muito bem para o que ele havia vindo. Será que você sabe para o que você está aqui? Será que você sabe para o que você foi chamado por Deus, para o seu reino, para o seu ministério? Mas uma terceira coisa, além dos caminhos, além dos objetivos, nós observamos os métodos de Jesus. Eu creio que uma grande dúvida que passa sempre pela cabeça daqueles que se convertem é: o que eu tenho que fazer? Mas como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer e como eu posso fazer para que os meus objetivos para o reino de Deus sejam alcançados? E é interessante que os métodos de Jesus operar nas pessoas são sempre métodos discretos. É por isso que se explica que quando no versículo 33 e 34 Jesus se retira do meio da multidão, junto com esse personagem, para conversar com ele, para falar com ele, para agir na vida dele. Diferentemente de muito que nós observamos por aí, ao contrário dos marqueteiros da fé que nós temos hoje em dia, de que querem fazer pela televisão curas, milagres, para que todos vejam e possam glorificá-lo. Jesus era totalmente diferente. Jesus saía do meio da multidão. Jesus pedia que depois dele agir, eles não falassem nada. Jesus era totalmente discreto. Esse era o método de Jesus. É por isso que quando nós fazemos alguma coisa para o reino de Deus, nós não precisamos aparecer. É por isso que quando nós fazemos alguma coisa para o reino de Deus, você não precisa ser elogiado por nada, porque você não faz nada mais do que a sua obrigação. É interessante que Jesus Cristo vai dizer que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa dizer para ninguém se você fez alguma coisa. Você não precisa ser elogiado. E esses eram os métodos que Jesus utilizava. Os métodos de Jesus operar eram completos. Se nós observarmos aqui, nós vamos ver que Jesus usou a psicologia. Jesus tira o personagem de lado,
toca nele. Jesus também utiliza os métodos medicinais. Passa saliva nele. Jesus utiliza método espiritual. Ele levanta os olhos aos céus e pede ao Pai que haja. Nós precisamos entender, amados, que não existe um método específico, que não existe uma forma única. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos dá os métodos necessários na hora certa, da forma certa e da maneira como nós devemos agir. Jesus utiliza aqui a psicologia, a medicina, a religião, a vida espiritual. Ele levanta os céus. Deus utiliza de todos os meios, de todos os métodos. E é interessante que o versículo 37 vai dizer de que tudo foi feito esplendidamente bem. Tudo foi feito esplendidamente bem. Tudo quanto Jesus fez foi bem feito. E quando eu leio isso, eu fico a pensar nas palavras de Deus no Velho Testamento, quando ele vai dizer ao povo: maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. A obra de Deus deve ser feita da melhor maneira possível, para que as pessoas se maravilhem, para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que as pessoas possam louvar a Deus pela ação de Deus, e ver que tudo que Deus faz é bem feito. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, não entendeu ainda que isso Deus abomina. Não é somente nós seguirmos os caminhos de Deus, não é nós somente termos objetivos traçados, não é somente ter métodos para realizar as coisas, mas nós precisamos viver de uma forma esplendidamente bem, para que o mundo saiba quem é o nosso Deus. E por último, esse texto vai nos mostrar os propósitos de Deus. Jesus só tinha uma coisa na sua vida: glorificar ao Pai. Tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, tudo aquilo que Ele veio realizar, falar, anunciar, tinha uma só finalidade, tinha um só propósito: glorificar ao Pai que está nos céus. Será que tudo que você faz, o seu propósito de vida é glorificar ao vosso Pai que está nos céus? Quando Jesus está falando àqueles discípulos no Sermão do Monte, Ele vai dizer: olha, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, as vossas excelentes obras, e assim eles possam glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Qual é o seu propósito de vida? O que você tem como propósito no seu viver? Jesus Cristo tinha muito bem definido na sua vida os seus propósitos. Será que nós temos os definidos para nós o nosso propósito de vida? Era isso que fazia Jesus voltar para um lugar que ele havia sido expulso. Ele não estava lá preocupado com o seu ser, com a sua pessoa. Ele estava única e exclusivamente preocupado que o nome de Deus fosse glorificado naquele lugar. E se para isso ele precisou voltar lá e curar uma pessoa, ele não mediu esforços para realizá-lo. Qual é o seu propósito de vida? Que propósito, que finalidade você tem na sua vida? Será que tudo o que você faz, você tem como propósito glorificar e louvar a Deus? Pelo menos foi isso que você aprendeu quando você estudou o breve catecismo.
Qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Não é essa a primeira pergunta? Vocês estudaram ou não estudaram o breve catecismo? Estudaram? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Será que esse é o propósito da sua vida? Será que esse é o propósito que você tem? Glorificar a Deus em toda a sua vida, em todo o seu viver, em todos os seus atos. Esta é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Que caminhos você tem trilhado? Qual o objetivo que você tem de vida? Como que você tem feito para que você alcance esses seus objetivos? Qual é o teu propósito de vida? Nós precisamos entender, amados, que nós precisamos ter um estilo de vida muito mais profundo do que aquele que nós temos vivido nos dias de hoje. Que Jesus seja para todos nós muito mais do que um alvo de admiração, mas que Jesus seja para nós um alvo de imitação, de vivermos da mesma maneira como Ele viveu. Que Deus nos abençoe. Curve a sua fronte e converse com Deus agora. Talvez você não esteja vivendo de uma forma coerente com aquilo que Deus quer. Você não esteja agindo e fazendo todas as coisas esplendidamente como Ele quer. A palavra de Deus para nós nessa manhã é que nós possamos rever os nossos conceitos, que nós possamos rever o nosso viver, para a honra e glória do Seu nome. Converse com Deus agora. Pai, nós te louvamos pelo exemplo de vida de Jesus Cristo para conosco. Desperta-nos, ó Pai, para o Teu reino, para as Tuas coisas. Desperta-nos para os Teus caminhos, para os Teus objetivos, para os Teus métodos, para os Teus propósitos em nossas vidas. Desperta-nos, ó Pai, a sermos instrumentos em Tuas mãos, para que a Tua luz brilhe diante dos homens e que eles possam glorificar o Teu nome, ó Pai. Age em nosso meio, fala-nos e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.